Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde agradecemos todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, especialmente pelo 34º aniversário da Congregação Concórdia, onde as bênçãos do Senhor são derramadas na nossa vida congregacional e também na nossa vida particular, na nossa vida individual. Queremos, neste momento, iniciar o nosso culto, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e merecemos a condenação eterna. Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz. Em sua palavra, Deus nos mostra estes nossos pecados e nos leva ao reconhecimento deles e a nos arrepender. Arrependidos, somos convidados a nos aproximar do Senhor em confiança e confessar estes pecados. Por isso, neste momento, convido todos a abrirem os seus corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, transgredindo a Tua lei, fazendo o que Tu não esperava de nós, o que Tu não queres. Merecemos, Senhor, por causa destes nossos pecados, a eterna condenação. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Cristo carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário, onde entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para a nossa remissão. Arrependidos destes nossos pecados, confiantes em Cristo e não em nossas obras, nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 119, versículos 9 a 16, fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 119, versículos 9 a 16. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra.
Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, iremos cantar o hino Jesus é a Aliança. Neste momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado: Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo,
mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E em outro lugar das Escrituras, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Eis na cruz por nós pregado. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos ouvir com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45, onde encontramos assim registrado: Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita
e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Cantemos agora o hino Quero Ser um Servo de Cristo, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Mas ele servo fiel ao Senhor.
Estimada congregação, que o Espírito Santo nos ilumine para que essa mensagem da palavra de Deus frutifique em nossos corações. Amém. Hoje é um dia especial. Estamos comemorando aí 34 anos de fundação aqui dessa igreja, né? 34 anos de bênçãos de Deus derramado aqui neste lugar. E eu quero começar esse dia de hoje, nessa data especial, com uma pergunta, na qual eu quero que vocês reflitam. A gente tem esse templo aqui há 34 anos, né? Todo fim de semana tem culto aqui. E por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Por que nos fins de semana, quando tem culto aqui na congregação, você levanta da sua cama, né, no domingo de manhã, ou você vem no sábado à noite? Por que você vem à igreja? Se alguém perguntar isso para você, qual resposta você daria? O porquê que você vem à igreja? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, geralmente a resposta que eu escuto é que as pessoas vão na igreja para fazer alguma coisa. As respostas geralmente são: eu vou à igreja para orar, eu vou à igreja para louvar a Deus, eu vou à igreja para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. E essa resposta, ela não está errada, ela não é uma resposta ruim, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está se unindo em oração, agradecendo a Deus pelos 34 anos desta congregação e por tudo que Ele fez por nós. Mas, se nós pensarmos que a igreja é um local onde a gente vai só para fazer algo a Deus, se a gente tiver essa ideia de que a gente vem na igreja só para servir a Deus, como é que nós vamos lidar com o que Jesus fala no Evangelho de hoje? Aí ele fala lá no versículo 45: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus não veio para ser servido, ele diz, mas para servir. E eu não quero que vocês me entendam mal. É óbvio que Jesus, ele adora as nossas orações. É óbvio que Jesus, ele adora, as nossas ações de graça. É óbvio que Jesus, ele adora ouvir os nossos louvores aqui. Ele adora ouvir tudo isso. Ele adora receber as nossas ofertas. Mas, isso faz parte, realmente isso faz parte da nossa adoração. Mas nós devemos entender que o principal motivo, a principal coisa que acontece quando nós viemos à igreja, no culto do fim de semana, não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Jesus faz por nós. Esse é o principal motivo, é o que Jesus faz por nós, não é o que a gente faz para Deus. Eu sei que isso soa estranho nos nossos ouvidos, porque a gente parece enraizado na gente, de que a gente tem que fazer algo para Jesus, de que a gente tem que oferecer algo para Jesus. Então ouvir isso, que na igreja nós somos servidos por Jesus, isso soa um pouco estranho nos nossos ouvidos. Como assim, Não é eu que tenho que fazer alguma coisa para Jesus? Isso está enraizado na gente. Mas não. Jesus é o servo sofredor de Deus, que se encarnou, que se humilhou, e como ele próprio diz, deu a sua vida em sacrifício para salvar muita gente.
E é isso que diferencia o cristianismo das outras religiões. É isso que destaca o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Todas as outras religiões do mundo são sobre sacrifícios que você tem que fazer para Deus. Você tem que fazer algo para ter o favor de Deus. Você tem que fazer algo para apaziguar a paz com Deus. E no cristianismo é totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Na nossa religião, na nossa fé, é sobre o que Deus faz pelo seu povo, não sobre os sacrifícios que as pessoas fazem a Deus. É sobre o sacrifício de Jesus, não o nosso. Por pobres e miseráveis pecadores que nós somos, nós não merecíamos absolutamente nada de Jesus. Nós merecíamos o seu desprezo. Mas Jesus, ele fez tudo por nós. Jesus fez tudo por mim e por vocês. Ele teve que passar muita coisa. E ele diz isso no começo do evangelho que a gente escutou agora há pouco. Ele diz, olha, seus discípulos, né? Chegando em Jerusalém, lá eu vou ser entregue aos sacerdotes, eu vou ser entregue aos gentios, eles vão me condenar, eles vão bater em mim, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então vejam, toda essa humilhação, todo esse sofrimento que Jesus teve que passar com a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso Jesus fez por mim e por vocês, para nos servir com o que Ele tem de melhor. Jesus passou por tudo isso para nos servir com o que Ele tem de melhor, para nos servir com a paz com Deus, para nos servir com o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E todos esses benefícios que Jesus conquistou por nós, com a sua obra de morte e ressurreição, Ele nos entrega. Ele nos serve aqui na igreja através dos meios da graça. Todas as vezes que nós viemos aqui no culto, aqui na igreja, Jesus ele serve a mim e a vocês. Por isso que eu repito que a principal razão de estarmos aqui na igreja é porque Jesus está aqui para nos servir com os seus dons graciosos, que Ele conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição. São 34 anos dessa congregação aqui em Primavera do Leste. Vocês têm ideia de quantos cultos já aconteceram aqui nesse tempo? Quantos cultos já aconteceram aqui em 34 anos, não é mesmo? Quantos estudos bíblicos? Tanta coisa já aconteceu aqui. 34 anos que vocês são abençoados por Deus e 34 anos que vocês são servidos por Jesus. Todas as vezes que se realizou um culto aqui nessa congregação, Jesus os serviu com o perdão dos pecados, nas palavras de absolvição que são pronunciadas pelo pastor, logo no começo do nosso culto, quando a gente confessa os nossos pecados a Ele. Todas as vezes que se realizou um culto aqui nessa congregação, um estudo bíblico, Jesus serviu vocês através da palavra que é lida, estudada, proclamada. Jesus os serviu com o evangelho da salvação. Jesus os serviu com as palavras de conforto que só Ele pode nos dar. Jesus os serviu com palavras de orientação para a vida de vocês e de admoestação também. Todas as vezes que se realizou
um batismo aqui nessa congregação, Jesus serviu aquela criança ou aquele adulto que foi batizado com a vida eterna. Todas as vezes que foi administrado o sacramento da Santa Ceia aqui nessa congregação, Jesus serviu vocês com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue na Santa Ceia. Todas as vezes que o pastor despediu vocês aqui com a bênção no final, Jesus serviu vocês com a paz que só Ele pode nos dar. Então vejam, tantas coisas, né, que Jesus nos serve quando a gente está presente no culto, aqui nessa congregação. Entretanto, meus irmãos, apesar de Jesus assim não precisar ser servido por nós, porque como Ele próprio diz, né, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele precisa de servos. Ele precisa de nós. Ele precisa de mim e Ele precisa de cada um de vocês. Não para servir o próprio Cristo, mas para servir as outras pessoas. Para servir no seu reino. Servir as pessoas que nos cercam. Cristo, com o seu sangue, né, com a sua obra de morte e ressurreição, Ele pagou um preço por nós. E esse preço foi para nos libertar do pecado e do diabo. E assim nós pertencemos a Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor. Então nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Como eu disse, não para servir o próprio Cristo em si, mas para servir no seu reino. Servir as pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Jesus precisa de nós para isso, para servir no seu reino. Enquanto os discípulos estavam lá brigando, né, discutindo quem que seria o mais importante, quem que se assentaria no lado direito, no lado esquerdo de Jesus, Jesus ensina essa grande lição. Olha, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Então vejam, nós não estamos à toa aqui nesse mundo. Mas como Cristo disse, nós estamos aqui para servir. Para servir os outros. E talvez vocês vão concordar comigo que servir, quando a gente tem que servir os outros, aparentemente ou momentaneamente, isso não é algo legal. É a primeira impressão assim, não é algo legal a gente tem que servir. Porque quando nós servimos os outros, né, quando nós colocamos a serviço dos outros, nós temos que engolir o quê? O nosso orgulho. Nós temos que engolir o nosso orgulho. Nós temos que nos humilhar no sentido, né, de nos fazermos humildes. Quando a gente tem que servir, muitas vezes a gente se coloca em situações que não são confortáveis para nós. E aparentemente, né, e momentaneamente, isso não é legal. Então, muitas vezes, o que a gente prefere? Muitas vezes a gente prefere ficar no nosso egoísmo. Muitas vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente prefere não ter muito envolvimento nas coisas. Principalmente na congregação, às vezes a gente precisa de pessoas para servir e as pessoas não querem se envolver tanto. Porque a gente tem que engolir o nosso orgulho. A gente tem que se colocar numa situação que para nós não é confortável. Mas ao longo do tempo eu descobri isso. Não tenho tanto tempo de vida assim, mas eu descobri isso, né? Eu vim vendo que quando nós nos colocamos a serviço das pessoas, quando nós servimos, a gente percebe que o resultado final de servir
é muito melhor. O resultado final de servir é muito melhor. E nós poderíamos falar aqui de várias maneiras que nós podemos servir o nosso próximo. Mas eu quero lembrar hoje de uma maneira especial, a qual nós podemos ser um bom servo de Cristo e servir o nosso próximo. Isso não é tão difícil. A gente pode servir o nosso próximo, a gente pode servir os outros, testemunhando tudo o que Jesus fez por mim e por vocês. A gente pode servir os outros, testemunhando tudo o que Jesus fez por nós. Posso falar para a pessoa, olha, lá na igreja, Jesus me serve com tantas coisas, Ele nos serviu lá na cruz com o seu sangue, e lá na igreja, então, nós recebemos esses benefícios através da palavra, da Santa Ceia, do batismo. A gente pode testemunhar isso para as pessoas. Alguns dizem que a maior tarefa de uma congregação é levar Cristo para todos. Cristo para aquelas pessoas que estão perdidas, afastadas. E o lema da nossa igreja é Cristo para todos, né? O IBGE não consegue computar isso, mas eu acredito que diariamente no mundo, centenas ou milhares de pessoas elas partem desse mundo para uma eternidade sem Deus. Elas partem para a condenação. Algumas porque são relaxadas mesmo, né? Não querem saber da igreja, não querem saber de Deus, não querem crer em Deus. Mas eu creio que entre essas pessoas, algumas partem para uma eternidade sem Deus, porque faltou alguém para falar de Jesus para elas, para convidar elas para virem para o culto. E eu creio que sim, que algumas dessas pessoas partem para uma eternidade porque faltou eu, faltou vocês para chegar nessa pessoa e falar de Jesus para ela, falar do que Jesus fez por ela e o tanto que Jesus ama ela. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, vocês aqui como congregação são membros do corpo de Cristo. E Deus, Jesus confiou a mim e a vocês esse desafio de levar Cristo para as pessoas, de servir no seu reino, levando Cristo para as pessoas. Às vezes a gente acha que isso é só serviço do pastor, né? Eu oferto lá na igreja para o pastor falar de Cristo para as pessoas, falar de Cristo para mim. Mas o pastor está aqui para equipar vocês, para vocês falarem de Cristo para as pessoas também. É responsabilidade de vocês também levar Cristo para as pessoas. O pastor é aquele que equipa os santos para levar o amor de Deus para as pessoas também. Mas a gente costuma querer terceirizar essa parte, né? Porque, como eu disse, servir aparentemente não é uma coisa legal. Mas, meus irmãos, quando a gente serve as pessoas, principalmente testemunhando para elas o que Jesus fez por nós, o amor de Jesus por nós, às vezes a gente não se dá conta disso que eu vou falar. Mas isso, ser servo de Cristo e servir as pessoas testemunhando do seu amor, isso pode ter resultado lá na eternidade. Testemunhar Cristo para as pessoas pode ter resultado lá na eternidade que Cristo conquistou por nós. Imagine que um dia você vai estar lá na eternidade. Eu gosto de imaginar isso muitas vezes. Imagina que você chegou na eternidade, que Cristo conquistou por você. E aí você vai olhar para o lado, lá na eternidade, e vai ver todas aquelas pessoas que serviram no sentido de servir a Cristo, né, trazendo Cristo para chegar até você. E aí você vai olhar para o lado e você vai ver lá Pedro, Tiago, João, você vai ver lá os apóstolos, né? Vai ver lá Lutero. Aí você vai dizer, cara, esse pessoal todo aí passou pela história do mundo para servir Cristo para mim.
para servir Cristo para mim, e hoje eu estou aqui. E aí você vai olhar para o lado, lá na eternidade, e você vai ver aquelas pessoas que serviram Cristo para você desde a sua infância. Você vai ver lá o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Você vai ver as professoras de escola bíblica que passaram na sua vida e anunciaram Cristo para você. Você vai ver os pastores que passaram aqui por essa congregação, que passaram na sua vida, que anunciaram Cristo para você, enfim. E aí, já pensou, pessoal? Vocês estão lá na eternidade e alguém chega para vocês, coloca a mão no seu ombro e fala assim: "Oh, meu irmão ou minha irmã, que bom que você está aqui. E que bom que naquela vez, naquele dia, você serviu anunciando Cristo para mim." Já pensou? Que orgulho no sentido de que Deus, por meio de você, mudou a vida daquela pessoa. Não só aqui para essa vida, mas para a eternidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que servir a Cristo, no sentido de anunciar eles para as pessoas, isso pode ter resultado na eternidade. Isso pode ter. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio de vocês como congregação. Anunciar Cristo, servir no reino de Deus, anunciar Cristo para as pessoas. E aqui hoje a gente está comemorando, 34 anos que vocês fazem isso. Anunciam Cristo para as pessoas. E que venham muitos mais anos, muito mais anos. Que Deus Espírito Santo, Ele nos conceda a ousadia, que Ele nos conceda a sabedoria e a coragem para nós servirmos testemunhando Cristo para as pessoas, porque isso pode ter resultados para a eternidade. Que assim seja na vida de vocês, que assim seja nessa congregação, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ficamos de pé, cantamos o ofertório. A congregação pode assentar-se. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também ofertas que demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida, serviço de Jesus para conosco. E destacamos o versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando ofertamos ao Senhor, nós estamos agradecendo que fomos servidos por Ele. E quando ofertamos ao Senhor, também queremos que esta palavra chegue a outras pessoas através do nosso serviço cristão. Durante nós iremos cantar o hino Louva ao Senhor Potentíssimo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus.
Nesse momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja. Os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, oração pela família Mettler, de Pinhalzinho, Santa Catarina, pelo falecimento de Olivete Mettler, pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento de câncer. Também recebemos o pedido de oração pelo seu Sebastião, pai da Giovana, enfermeira aqui da nossa cidade, está na UTI em Rondonópolis. Também pelo Mateus e a Amália, estão internados, pelo menos ontem à noite estavam. E também agradecer pelo aniversário do Mateus no dia de ontem, Mateus Cruz e Amália Cruz. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Tua mensagem de salvação estremece o mundo, porque ela foge de nossos padrões humanos. Tua obra de criação, ao projetares e concretizares o universo inteiro, nós e todos os seres vivos, é incompreensível para o ser humano naturalmente afastado de Ti. Tua obra de redenção foge a conceitos éticos e morais criados pela humanidade, porque baseia-se única e exclusivamente em Teu amor incondicional. Tua obra de santificação afasta do ser humano todo e qualquer mérito ou dignidade de sua parte, porque tocas o coração do mesmo onde e quando te aprouver. Gratos somos porque de modo maravilhoso nos formaste, salvaste e santificaste. Se tua mensagem de cruz causa estremecimento no mundo, a nós esta mensagem traz consolo e ânimo para enfrentar os dias difíceis. Ilumina-nos para que não a esqueçamos nunca, mesmo que tenhamos de sofrer por causa dela. Dá-nos solidez para resistirmos à tentação de trilhar nossos próprios caminhos e ideias. Santifica-nos a fim de que nossa vida possa ser vivida sob a cruz, não lamentando os sofrimentos ou nos regozijando por causa dele, mas para que possas nos utilizar como instrumentos no testemunho de uma vida verdadeiramente livre do pecado, da morte e do poder do diabo. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por hoje podermos nos reunir e celebrar os 34 anos de fundação desta congregação. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos aqui derramadas. Obrigado pelo teu serviço e obrigado, Senhor, pelo privilégio também de nos chamar a servir ao nosso próximo, a levar a tua mensagem com amor, com pureza, com ousadia. Também, querido Deus, queremos te agradecer por todos aqueles que completaram mais um ano de vida durante esta semana e oramos de maneira especial pelo Mateus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas na vida deste teu servo e pedimos que continues a abençoá-lo. Olhe, Senhor, tanto para ele como para a sua filha Amália, que estão internados. Esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre eles. Também, Senhor, oramos pelo seu Sebastião, continue internado na UTI, continue, Senhor, a fortalecê-lo, a abençoá-lo. Também olhe e abençoe a Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Continua, Senhor, agindo na vida desta tua filha. Querido Deus, também queremos orar por todos que estão enlutados. E oramos de maneira especial pela família Mettler. Está enlutada pelo falecimento de um ente querido. Continue, Senhor, a abençoá-los, fortalecê-los com o teu perdão, a tua graça e, sobretudo, o teu consolo. Por fim, Senhor, conduze-nos pela fé em teu Filho Jesus Cristo, o crucificado, para que todos vivamos sob teu amor e condução até o fim dos tempos, conforme tua vontade. Em nome dele, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Congregação, pode sentar? Neste momento, convidamos
a Bruna, a Carla, o Igor, o Jaime e a Thaís a virem aqui à frente. Nesse momento nós teremos a profissão de fé destes nossos irmãos na fé. Eu convido eles a virem aqui até a frente ao altar para prosseguirmos com este momento. Virada aqui para mim. As pessoas aqui presentes estudaram as principais doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e as reconheceram como verdadeiro ensino da Palavra de Deus. Nesta convicção, estão aqui para professarem publicamente a sua fé e serem recebidos como membros desta congregação. Caros irmãos em Cristo, estamos felizes porque vocês vieram aqui para congregar-se à nossa comunhão. Nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Assim sendo, peço que respondam com espontaneidade as perguntas que farei em nome do Senhor como ministro da Igreja. Vocês aceitam e confessam os ensinos da Palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim o é, respondam dizendo sim. Querem permanecer fiéis nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela Palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim o é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Diante da confissão que acabam de fazer, eu recebo vocês como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. Exorto-os a permanecer fiéis em tudo o que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Convido-os a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que os levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, os preserve e fortaleça na fé, para que possam aguardar o prêmio da vida eterna. Amém. E agora, estimados membros da congregação, eu admoesto vocês a reconhecer e receber estas pessoas como irmãos na família de Deus e a orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre eles e sobre nós, a fim de juntos podermos servir ao Senhor com alegria. Estimados de Cristo Jesus, vão em paz e que o Senhor esteja com vocês. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Neste momento, nós vamos colocar a Deus tudo mais que pesa em nossos corações, orando a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para receberem este sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, para o perdão e o fortalecimento. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. Primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. O pastor Raí irá me auxiliar na ceia. Ele irá participar da ceia na primeira mesada, eu participo na segunda e os músicos participam no final. Vinde, pois, tudo está preparado. Pelo dom da eterna vida.
só, deixou-me o seu olhar. E quando eu dava dó, pegou-me o seu amar. E quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, mesmo quando não vi solução, pegou-me seu perdão. Em um momento só, deixou-me o seu olhar. E quando eu dava dó, pegou-me o seu amar. E quando me omiti, como se eu
O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos continuamente anunciar que Jesus morreu para ser o nosso Salvador e aguardarmos a sua volta em fidelidade à sua palavra. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida neste momento de culto. Querido Deus, esteja a servir-nos e a servir através de nós a outras pessoas, sempre mostrando o teu amor. Para isso, Senhor, pedimos que aumente o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Senhor, Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Temos também ao fundo o informativo da congregação, para quem quiser retirar ali e ter em casa, colocar na sua geladeira, para saber as nossas programações. Próxima terça-feira, 7h15, teremos reunião de pastores do nosso distrito, reunião de forma online. 19h, estudo bíblico na residência do seu Walter. Quarta-feira, às 19h, estudo bíblico aqui na igreja. Quinta-feira, estudo bíblico também às 19h na residência do Ney. Sexta-feira, temos os momentos devocionais já aí tradicionais aí no nosso calendário. 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10h na Itália do Box. Sábado, 8h30, instrução de confirmandos. 13h, Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos, lanche da Evandra. E 19h, o nosso próximo culto. E domingo, 16h, reunião de jovens. Lembramos ainda, nós temos programada a ceia pascal aqui na nossa congregação, no dia 28, quinta-feira santa, a partir das 19h. Esse ano iremos fazer aqui na igreja, no mesmo molde depois que será o nosso almoço aqui dentro do templo. Depois do culto nós vamos organizar aqui o templo para o nosso almoço, e a ceia pascal também será aqui. Nós teremos esse ano uma diferença das últimas vezes que realizamos. Teremos o carneiro, a salada amarga e os pães no momento da cerimônia, e depois teremos um jantar com outros elementos, outro cardápio aí, que irá agregar a estes 3 elementos para o momento de confraternização. O valor segue como todo ano a oferta de forma livre. São esses nossos avisos. Convido a nossa presidente a vir aqui à frente, por favor. Alguns avisos agora referentes ao nosso dia. Agradecemos também de maneira especial os nossos músicos aí, pessoal de Rondonópolis, Campo Verde e aqui de Primavera do Leste, que desde o ano passado, o Congresso de Jovens estão aí nos momentos especiais de cada congregação, atuando aí juntos, trazendo o louvor, servindo ao Senhor com os dons que vocês têm, servindo também as congregações das quais participamos. Bom dia, a paz de Cristo a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais um ano, né? Parece-me que foi há poucos dias que estávamos aqui na frente e já se passaram mais um ano. Primeiramente, eu quero desejar toda a paz de Cristo aos nossos novos membros da nossa congregação, os 5 que estão aqui presentes.
Segundo lugar, quero agradecer o pastor Leocir e os seus congregados que estão aqui. Pastor Raí, muito obrigada pela mensagem e por ter aceito o nosso convite, tá? Que você seja abençoado. Congregados também de Campo Verde, sejam bem-vindos e muito obrigada pela apresentação. Pastor Leocir, Pastor Leocir, Pastor Raí, sempre presente junto nas nossas comemorações. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês e o pastor Raí pela mensagem. Nós temos uma pequena lembrança, tá? E que Deus sempre lhe abençoe. Pastor, gostaria que o senhor entregasse. Obrigada, pastor Raí, pela mensagem reconfortante para a nossa congregação e pela nossa luta do dia a dia. Fiquei com inveja. Eu gostaria de agradecer também o convite, né? Por ter essa honra aqui de vir aqui trazer a mensagem de Deus para vocês nesse dia especial. Vocês repararam que eu e o pastor Júlio nós fizemos uma troca, né? Ano passado ele pregou lá no aniversário da congregação de Campo Verde, né? E esse ano então fui convidado a trazer a palavra de Deus para vocês aqui e que Deus continue abençoando vocês, né? Por muito mais anos. Amém. Muito obrigada. Pessoal, só um momentinho assim, depois no final do culto, de compreensão, que nós vamos estar nos organizando para o almoço. Os jovens estarão arrumando todo o espaço aqui na igreja e as servas estarão organizando a outra parte. E lembrando assim, toda a arrecadação do almoço será dividido entre os jovens e entre as servas. Então, logo após o culto, vai tumultuar um pouquinho, mas é para que depois fique mais confortável para nós também. Muito obrigada e a paz de Cristo a todos. E lembrando, quem quiser participar que não se inscreveu, né, na nossa listinha, tá ali aberto para todos, tá? Então, não coloquei meu nome, não vou poder ficar. Não, podem ficar, todos estão convidados. Então, são esses nossos avisos. Nós desejamos que Deus os leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. Concluímos o nosso culto cantando o hino Caminhando Alegres, que é um hino que sempre deve nos motivar a caminharmos aqui neste mundo, nossa vida de serviço, alegremente, servindo ao Senhor, servindo ao próximo, principalmente porque fomos primeiro servidos ao Senhor. Cantamos este hino, após o cantar do hino, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo.